A história dos domos geodésicos se inicia há mais de 2000 anos atrás com um famoso filósofo grego chamado Platão. Platão escreveu um livro chamado Timeu. Nesse livro, ele descreve algumas figuras geométricas que são utilizadas até hoje em diversas áreas da ciência e do conhecimento, que ficaram conhecidas posteriormente como sólidos platônicos. O que são os sólidos platônicos? São figuras geométricas em 3 dimensões, que tem um nome técnico chamado de poliedro, chamados poliedros. E exatamente esses sólidos platônicos, eles possuem a característica de serem poliedros regulares, que possuem características muito iguais entre seus elementos que os compõem. Bom, eu não vou me aprofundar tanto nesse tema sobre poliedros e sólidos platônicos, que isso vai estar em outras aulas que a gente vai dar futuramente. Eu vou falar mais sobre uma figura geométrica que está presente no Timeu e é exatamente uma das figuras descritas por Platão, que é o icosaedro. Isso é um dos sólidos platônicos que possui 20 triângulos conectados. Então vejam que são triângulos que estão conectados, formando uma figura em 3 dimensões. Dessa figura aqui, 2000 e tantos anos depois, nasceria o primeiro domo geodésico. Como que isso se inicia? Na Alemanha, em 1922, havia uma empresa, que é uma indústria de óticas, chamada Zeiss. A Zeiss ficou responsável pela criação do primeiro projetor planetário da história da humanidade. E o engenheiro da Zeiss responsável chamava-se Walter Boesfeld. Walter Boesfeld foi o responsável por criar, desenvolver e prototipar o primeiro projetor planetário capaz de projetar artificialmente os astros que estão exatamente circulando a órbita de um determinado ponto. Como que funciona o projetor planetário? É um instrumento óptico que se ligam as luzes e ela consegue imitar o céu noturno, independente do horário que se esteja. E ele consegue observar exatamente do ponto onde você está. Isso, hoje, parece uma coisa completamente banal, mas na época representou uma grande revolução na ciência e era um sonho, inclusive, de grandes astrônomos como Galileu Galilei, Giordano Bruno, que eram caras que sonhavam com a possibilidade de poder fazerem estudos, cálculos, conseguir observar os astros através de um instrumento que conseguisse reproduzir exatamente o movimento natural desses astros, independente da situação, se está nublado, se está de dia, se está de noite. Então, nessa época, o projetor planetário foi, inclusive, considerado uma das grandes maravilhas, digamos assim, daquela época. Só que, para poder projetá-lo, eles tiveram algumas dificuldades. Por quê? Porque na época eles chegaram a projetar no Museu de Munique, só que o Museu de Munique era como a boa parte das construções que a gente tem no mundo, ou seja, ângulos de 90 graus, e quando eles ligavam o projetor, aquilo tudo ficava bem distorcido, né? Eles não conseguiam projetar e ver aquela projeção de uma forma como acontece naturalmente a gente observando o céu noturno. Por quê? Eles precisavam de uma estrutura que reproduzisse a abóbada celeste. O que é a abóbada celeste? É exatamente esse formato
que a gente consegue observar o céu através de uma estrutura visual semisférica. Ou seja, para poder se projetar corretamente esse projetor, eles necessitavam de uma estrutura semisférica. E o Walter Boisfeld foi atrás de Platão para poder resolver o seu problema. Ele foi lá no livro do Timeu, pegou o icosaedro, que era uma das figuras nas quais Platão descrevia, e a partir dessa figura geométrica, ele criou o primeiro domo geodésico. Como ele fez isso? A gente vai explicar em outras aulas mais para frente. Mas basicamente ele fracionou essa estrutura, essa figura geométrica, e criou, a partir disso aqui, uma estrutura mais esférica e mais arredondada, que viria a ser exatamente o primeiro domo geodésico da história. Na verdade, nessa época ainda não tinha um nome de domo geodésico e basicamente ele servia de um complemento para o projetor planetário, que na verdade era o mais importante. Então, o projetor era um instrumento óptico que irradiava várias luzinhas e o primeiro domo simplesmente serviu para poder ser um complemento e fazer uma projeção correta desse equipamento óptico. Para poder desenvolver esse domo, ele precisava que fosse uma estrutura muito leve, uma estrutura que fosse semisférica, que tivesse a superfície interna lisa e que resistisse a chuvas e intempéries. Então, Walter Boisfeld criou a partir dessa figura e, na época, fez tanto sucesso que a Zeiss começou a construir vários desses projetores e dessas geodésicas pelo mundo afora. Inclusive, existe um original da década de 70 no Planetário da Gávea, no Rio de Janeiro. Quem quiser vai conseguir ver exatamente um original fabricado pela Zeiss. Óbvio que depois essa tecnologia mudou e avançou bastante. Mas, por incrível que pareça, a Zeiss não enxergou nenhuma possibilidade além de ser simplesmente um complemento para o projetor. E somente 20 anos depois que uma figura histórica conseguiu, através de outros caminhos, desenvolver aquilo que viria a ser chamado exatamente de domo geodésico e espalharia essa ideia pelo mundo inteiro para chegar aos nossos dias até hoje.